Ótima noite, irmãos e irmãs, encarnados, desencarnados. Sempre uma alegria estar aqui, nessa casa bendita. Recados rápidos, também para o pessoal que está nos acompanhando em casa e depois vai assistir pelo YouTube, que também fica gravado. A casa funciona de terças e quintas, a partir das 18h30. Temos os passes de harmonização, atendimento fraterno, realinhamento dos chakras. Às terças-feiras, às 19h, evangelização infantil. Às 19h30, a palestra, que vai ocorrer já já. Às quintas-feiras, às 19h, nós temos o nosso curso, com estudos de diversos livros. Aos sábados, nós temos os nossos bazares, com roupas e artigos, tudo bem baratinho. Lembrando também a importância da água fluidificada. A água faz parte do tratamento, então além da palestra e do passe, a água fluidificada também faz parte, é muito importante. Quem quiser pode comprar aqui, quem quiser pode trazer de casa. Certo? Esses são os recados básicos. E agora a gente vai se preparar para receber a palavra, o Evangelho da noite. Então quem quiser pode fechar os olhos. Vamos respirar fundo, longo e profundamente. Vamos lembrando do porquê estamos aqui. Viemos buscar a vibração de Jesus Cristo, agradecendo a Deus pela vida, pela oportunidade, agradecendo o Jonadark pela abertura do portão. Vamos agradecer o nosso mentor individual também, pela companhia, pelos esforços. E com muito carinho vamos cantar o Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Desse
Então, com muita energia positiva, vamos receber a Magali, que vai fazer a explanação da noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos na nossa casa mais uma vez. Boa noite aos que estão em casa também. E boa noite aos desencarnados, porque aqui também com certeza tem bastante irmãozinho desencarnado assistindo o nosso evangelho de hoje. A espiritualidade reservou para que eu falasse, para que a gente refletíssemos hoje, o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai, e o item 13, mundo de expiação e de prova. Essa mensagem vem trazida por Santo Agostinho. É bom a gente falar essa passagem de Santo Agostinho, porque quando a gente fala dos mundos de regeneração, os mundos felizes, tantos outros mundos que o Evangelho nos ensina, que esse capítulo traz, a gente não tem essa compreensão do que seriam esses mundos, porque a gente não conhece. A gente até já conhecemos, pode até ser um de nós, mas a gente não lembra. Mas o mundo de expiação e prova é um mundo que a gente conhece muito bem, porque a gente vive nele, a gente está nele. Então, quando a gente fala dele, a gente já pode ter essa compreensão. O que seria este mundo em que nós vivemos, em que nós estamos no momento da nossa encarnação. Então, Santo Agostinho, ele traz aqui uma mensagem muito rápida, mas muito profunda, para que a gente possa ter essa compreensão. O que vos direis do mundo de expiação que já não saibam? Uma vez que o suficiente observar a terra que habitais, a superioridade da inteligência em um grande número dos seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo. Já viveram e realizaram certos progressos, mas também os numerosos vícios aos quais são propensos. Isso quer dizer que são um indício de uma grande imperfeição moral. Quando a gente... Eu estou falando mais perto do microfone, não é que está alto lá, é que está alto porque senão o som dali sai baixo. Tá? Por isso que eu estou, mas se saltei um pouquinho, fica mais baixo. Quando Santo Agostinho fala, mas também os numerosos vícios aos quais nós somos propensos, são todos os vícios que nós temos, que ainda a gente não conseguiu desfazer dele, a gente não conseguiu ainda tirar esses vícios de nós, combater dentro de nós. E são vícios, às vezes, até muito simples, que a gente às vezes nem percebe que ainda temos esses vícios. Um vício muito assim comum, e a gente nem percebe que a gente tem, que é a maledicência. A gente às vezes tem o hábito de comentar, de falar situações que a gente não deveria. E é um vício assim que a maioria da humanidade ainda existe dentro dela. Porque a gente, quando fala em vício, a gente pensa assim na bebida, no cigarro, no sexo, né? Fala, esses são vícios. Mas são tantos outros vícios que a gente não tem nem assim, mente para imaginar quais são, mas são várias. E tudo isso é o que? É a imperfeição do espírito. Ele traz contigo essas imperfeições. E a gente precisa combater isso. Por isso que vivemos num mundo de expiação e de prova, para que a gente possa se melhorar, né? E é por isso que Deus os coloca num planeta atrasado, para expiarem seus erros por meio de um trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida, até que tenham mérito para irem a um mundo mais feliz. Quando a gente fala misérias da vida, são todas essas dificuldades que nós passamos neste mundo. A gente, quem assiste televisão, quem assiste TV, ou até mesmo o celular, que é muito normal hoje em dia a gente está com ele na mão, a gente observa a tragédia que teve agora, né, ontem,
né, do terremoto que teve, quantas vidas se perderam, quanto sofrimento teve ali e ainda tem. Aí a gente pensa assim, mas por que isso? Deus é injusto? Não, não é injusto. É que nós precisamos passar por isso ainda. Que quando a gente passa por sofrimento, ou presencia algum tipo de sofrimento, a gente começa a valorizar a felicidade, o bem-estar, a harmonia. E uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece, quando a gente passa por uma dificuldade, por um sofrimento, por menor que seja, a gente se aproxima de Deus. Porque é justamente no sofrimento, nas dificuldades, que nós lembramos de Deus, do nosso Pai. Se aproximamos de Jesus, dos ensinamentos deles. A gente vai buscar esses ensinamentos. Que geralmente quando a gente está numa situação boa, mais tranquila, a gente às vezes tem um hábito de esquecer. Sequer a gente consegue agradecer. E na dificuldade a gente às vezes se aproxima. Então também é um meio que Deus coloca nessas dificuldades para nos ensinar, para a gente aprender alguma coisa. É difícil, mas são os meios que o Pai, Ele põe à prova as nossas dificuldades, nossas caminhadas, para que a gente possa caminhar e evoluir espiritualmente. O nosso planeta de expiação e prova, apesar de ser um planeta de expiação e prova, ele já passou por muitas encarnações, nós já passamos por muitas encarnações, já tem muitos séculos esse planeta, não sei nem quantos, e já não é mais um mundo de primitivo, é um mundo mais tecnológico. Nós percebemos pela tecnologia que nós temos, que é um mundo bem mais avançado do que antes ele era. E a humanidade que aqui se encontra já não é mais espíritos que veio no seu início das suas encarnações. Nós já somos espíritos que já vivemos em outros planetas, já vivemos nesse planeta aqui e já temos muito mais condições de entendimento. E já evoluímos espiritualmente a nossa inteligência. Mas, infelizmente, a gente ainda tem dificuldade para adquirir a evolução moral. E é justamente por causa disso que a gente ainda continua nesse planeta, passando por tantas dificuldades que a gente passa. A gente não consegue sair daqui e ir para um mundo melhor. Enquanto a gente continuar persistindo nos nossos erros, nas nossas dificuldades, vamos continuar indo e vindo para esse planeta. Ou muitas vezes, quem sabe, para um planeta muito mais difícil, muito mais primitivo, para que a gente possa não só aprender, mas ensinar aqueles que lá estão. Que é assim que Deus nos ensina também. Às vezes a gente vai para um mundo de expiação, um mundo mais primitivo do que esse que nós estamos, para que a gente possa ensinar aqueles irmãos que estão lá, fazendo com que eles possam evoluir. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra se encontram aí em expiação. As raças que chamais de selvagem são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, educando-se e se desenvolvendo em contato com os espíritos mais avançados. Então a gente percebe nessa mensagem de Santo Agostinho que nem todos a humanidade que se encontra nesse mundo de expiação e prova, entendeu? São espíritos selvagens, são espíritos evoluídos. Mas mais para frente a gente vai ver que esses espíritos que a gente chama de selvagem, eles são espíritos indígenas. Em seguida, vem as raças semi-civilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que progrediram pouco a pouco no decorrer dos longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Esses povos que a gente chama de selvagem,
que são os povos indígenas, muitos deles são povos que ainda estão no começo das suas reencarnações, eles vieram do mundo primitivo, né, que nós já também viemos desses mundos primitivos, só que nós somos espírito um pouco mais, temos mais reencarnações, e eles não têm esses entendimentos que nós temos, eles não desenvolveram neles ainda os sentimentos de amor, de compaixão, que são sentimentos que nós já começamos a ter essa compreensão, ter esse entendimento. Então, por isso, muitas coisas que a gente às vezes vê, que acontece com o outro, com o nosso irmão, que chamamos de irmão, a gente fica indignado por acontecer aquilo, porque nós adquirimos dentro de nós esse certo sentimento de amor, de respeito. Nós ainda não temos, vamos dizer assim, 100%, né, um desenvolvimento moral, porque ainda nós fazemos muitas coisas que não deveríamos, que ainda, se a gente for ler à risca todos os ensinamentos de Jesus, a gente vê que ainda nós somos falhos. A gente ainda não conseguimos ainda seguir a porta estreita o tempo todo. A gente sempre vai para a porta larga, porque ela é mais fácil. Uma coisa muito simples que a gente pode observar dentro desse item de Santo Agostinho, para o nosso entendimento, são as dificuldades que nós temos para ocupar nosso tempo. Nós nunca temos tempo para fazer uma visita a uma pessoa que está doente. É difícil a gente ter mais esse tempo. Nós nunca temos tempo para fazer uma visita a um asilo. Olha quantas pessoas estão dentro de uma casa de repouso que precisa de um acolhimento, de um amparo, de uma voz, de um ouvido para ouvir. Aqueles que tiveram oportunidade de entrar dentro de uma casa de repouso, eu costumo falar casa de repouso porque eu acho que asilo é uma palavra muito forte. Uma casa de repouso, meus irmãos, eles têm tantos idosos lá que precisam de acolhimento. Você chega lá para falar um pouquinho com eles, fica lá meia hora, e eles falando, conversando com vocês. Quando a gente sai de lá, tanta gente sai feliz por estar ali naquele momento com eles, do que eles ficam muito mais tranquilos, porque pode falar, pode conversar, num hospital, numa casa que tem criança. Olha quanta coisa Deus coloca na nossa disposição para que a gente possa desenvolver dentro de nós o sentimento de amor. E às vezes a gente não tem tempo para ter esse tempinho para com essas pessoas. Uma coisa muito comum que a humanidade está se perdendo, e nós estamos se perdendo nisso, nesse mundo de expiação e prova nosso, é o celular. Quem tem criança pequeno, prefere dar um celular na mão de uma criança pequena, deixar ela lá, ouvindo lá, vendo os filminhos, desenho, do que brincar com ela, conversar um pouco com ela. Porque por ela estar naquele celular, ela não está dando trabalho para os pais. Ela está no mundo dela. E os pais podem estar tranquilos, despreocupados com aquela criança. Não que isso não seja bom, a tecnologia é boa para a criança, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente está deixando nossos filhos ficarem muito presos a uma tecnologia que pode fazer muito mal ao futuro para eles. E eles estão, com isso, deixando o quê? De ter sentimento de amor para os pais, porque eles não têm contato com os pais, não conversam com os pais, com os avós. Então, a gente tem que observar que as coisas que nós temos no nosso planeta hoje, que é um planeta de expiação e prova, mas que está muito mais evoluído do que antigamente, e a gente estamos se perdendo neles. Aí eu trouxe para vocês aqui, que o meu tempo é um pouco curto, porque a gente às vezes fala assim, eu vivo num mundo de expiação e prova. Mas o que é expiação? O que é prova? Às vezes a gente tem essa dificuldade de ter esse entendimento, né? Eu estou aqui no mundo de expiação e prova, mas o que é? Aí eu trouxe aqui para vocês o que significa expiação. Expiação significa pagar um erro, sofrer uma pena por uma culpa ou purificar-se de um pecado. Todos nós, ou a maioria de nós que estamos neste planeta, estamos enquadrados aí, dentro disso daí. Ou nós estamos aqui
por erros de passado, por alguma coisa que fizemos, por algum irmão nosso, e nós estamos voltando para corrigir isso, ou nós estamos aqui por alguma culpa, fizemos alguma coisa para alguém, se arrependemos quando fomos para o mundo espiritual, pedimos para voltar e estamos aqui, ou a gente viemos porque precisamos vir mesmo, sem pedir, e estamos aqui passando. A gente observa muito isso com a família hoje, com os pais, com as mães. Às vezes o pai e a mãe têm um filho, tem meia dúzia de filhos, mas um desses filhos não aceita o pai, não aceita a mãe, é rebelde. Às vezes a gente não entende por que isso acontece. Fala, mas por que ele é diferente? Eu dou tanto carinho para todos e ele é assim. Às vezes é um espírito que você fez muito mal para ele no passado e ele veio agora como seu filho para ter a oportunidade do perdão, para ter a oportunidade de você corrigir aquilo que você fez em vidas passadas. Aí o que acontece? A importância de o pai ou a mãe fazer o seu melhor para aquele filho. Muitas vezes a gente faz aos contrários. Ele é rebelde, ele dá trabalho, a gente vira as costas, fala, larga ele para lá. Não, a gente tem que fazer aos contrários, a gente tem que trazer ele para perto de nós. Porque se ele está na nossa família, com toda essa rebeldia, é por alguma coisa teve, algum motivo teve em outras vidas. E assim a gente pode observar com tantas outras coisas que acontecem. Eu estou falando do filho porque é o que a gente mais vê hoje em dia, é isso, né? É filho que não se dá com o pai, não se dá com a mãe, com a avó, com o tio. E a família é um meio que Deus, é um recurso que Deus nos coloca para que a gente possa reparar mais facilmente esses erros de vidas passadas. É dentro da família que a gente consegue, porque a gente consegue dentro da família ter um sentimento mais aflorado do amor. Fora dele a gente já tem mais dificuldade, porque a gente não conhece. Então quando a gente tem um parente difícil, é justamente ele que a gente tem que trabalhar, para trazer eles para perto da gente, para quebrar isso. Porque se a gente quebra esse vínculo, a gente, na volta que a gente tivermos aqui de novo, a gente não vai ter o mesmo problema. E se a gente não consegue, a gente volta com a mesma dificuldade com a mesma pessoa. Até que a gente consiga sanar essa dívida. Então, percebes que a gente está sempre indo e vindo nos mesmos erros, às vezes, por falta de quê? Às vezes, falta de esforço da gente, de nós mesmos. Provas, o que são provas? São experiências e desafios vividos na Terra, que funciona como teste para o crescimento moral, o fortalecimento de virtude e a evolução espiritual. A gente vai ver mais para frente, prova é diferente de expiação. Na nossa Terra, aqui no nosso planeta, nem todos que estão aqui estão com expiação. E nem todos que estão aqui estão com provas. Por isso, essa diversidade que a gente vê nas pessoas. Muitas pessoas estão aqui passando por provas, e às vezes são provas muito difíceis, o que eles pedem quando eles estão lá. A maioria estão em expiação, acredito que nós, a maioria, estamos em expiações. E tem esses irmãos que estão começando as suas reencarnações, que estão junto conosco, que são esses espíritos mais difíceis, a gente às vezes fala que é um espírito, uma pessoa selvagem, uma pessoa bruta, que não tem sentimento de amor, de carinho. Não, eles simplesmente não têm esses sentimentos ainda desenvolvidos neles. São espíritos que ainda estão começando as reencarnações, assim como nós. Nós, quando viemos nas nossas primeiras reencarnações, no mundo, desse mundo de expiação e prova que era antes, que era mundo primitivo, nós também não tínhamos esses sentimentos desenvolvidos. A gente fomos desenvolvendo ele com o tempo, com as reencarnações que fomos tendo. Assim são esses também. O sentido das provas são aprendizado, são aprendizado, são situações planejadas antes do espírito reencarnar para testar a sua paciência, a sua coragem, o amor e a resiliência. Isso não quer dizer que esses
espíritos que pedem essas provas, eles consigam vencer isso tudo. Muitas vezes, eles falham. Chegam a... Por que eles falham? Porque eles chegam aqui e a gente esquece, nós temos o benefício de Deus do esquecimento. Então, a gente não sabe o que nós pedimos lá para passar aqui. E aí, quando chegamos aqui, a porta, que a gente chama de porta larga, são as facilidades que nós temos aqui. E a gente acaba caindo nos mesmos erros. Ou então, Deus coloca, a pessoa vem e pede, eu quero ter paciência, né? Para você ter paciência, você tem que ter uma dificuldade, você tem que ter uma pessoa bem difícil da sua frente, do seu lado, para testar a sua paciência. Como é que você vai desenvolver a paciência se você não tiver... Vocês estão rindo, mas é verdade. Para a gente ter paciência, quando a gente pede paciência, é muito complicado pedir paciência. Eu mesmo, antigamente, eu pedia muito, Deus, me dá paciência. Hoje eu não peço mais. Por quê? Porque quando a gente fala, Deus, me dá paciência, como é que ele vai lhe dar paciência? Ele vai pôr uma dificuldade na sua frente. Vai pôr uma pessoa bem difícil para você testar a sua paciência. E aí você conseguir passar por ela, você vence. Senão você desaprova. Então o que a gente tem que pedir? Deus, me dê força. Me dê força para me passar por essa situação. Porque senão vai acontecer isso. E a paciência é uma das dificuldades mais que o ser humano tem. Porque nós não temos paciência hoje em dia. A maioria de nós, às vezes, faz as coisas no automático. Não tem paciência sequer de esperar um pouquinho para as coisas acontecerem. Então é complicado. Aí está aí, ó, é diferente da expiação. A prova mede a firmeza do espírito diante de uma dificuldade ou tentação, enquanto a expiação é a consequência direta de um erro. Toda expiação ensina como uma prova, mas nem todas as provas é castigo ou débito anterior. Então, toda expiação que nós tivemos, no fim das contas, se nós passarmos pela essa dificuldade, sem queixa, com resiliência, a gente serve como uma prova para nós. Porque a gente não vai mais ter essa dificuldade. E uma coisa muito interessante a gente observar, principalmente no nosso mundo aqui, as dificuldades do outro, do nosso vizinho, do nosso amigo. Porque quando uma pessoa que está ao nosso lado passa por uma dificuldade, por alguma coisa que ele fez de errado, serve de lição para nós. Para que a gente não faça a mesma coisa que ele está fazendo. Para não passar pelas mesmas dificuldades que ele está passando. Então, muitas vezes, Deus coloca na nossa frente certas dificuldades para servir de lição para nós. Por isso a importância da gente observar aquilo que está à nossa volta, aquilo que está acontecendo conosco, ou que aconteceu conosco, para que a gente tome aquilo como experiência, porque nós não podemos esquecer que o nosso planeta, além de ser um planeta de expiação, de prova, de muitas dificuldades, mas é um planeta maravilhoso, que Deus nos dá muitas coisas bonitas e boas. Nós que às vezes não sabemos dar valor, entendeu? Mas a gente pode ter essa oportunidade, dessa evolução. Todo dia, quando nós levanta de manhã, nosso Pai nos dá uma folha em branco, limpinha para nós, para que a gente possa escrever ela. Depende de nós levantarmos de manhã e escrever aquela folha. O que nós queremos naquele dia fazer por nós, por aqueles que estão em torno de nós. E à noite, quando a gente for deitar, leia aquela folha e vê o que nós fizemos. Se aquilo que nós fizemos, se foi bom para nós, se foi prejudicial para o outro. Se não foi, tentarmos corrigir. Porque nós temos que ter em nossa consciência, meus irmãos, que nós somos espíritos em evolução. Estamos aqui evoluindo e aprendendo. E Deus, nosso Pai, Ele não quer que nós soframos. Ele não quer punir nós.
Tudo que acontece aqui é de alguma forma, é porque nós prejudicamos em algum momento alguém ou fizemos alguma coisa para nos prejudicarmos mesmo. E estamos pagando o preço. Então vamos partir de agora, procurar olhar as coisas que estão à nossa volta com mais brilho, com mais luz, com mais leveza. Procurar melhorar em nós nossos sentimentos. Despertar dentro de nós, que está dentro de nós, o sentimento de amor, de carinho, de respeito pelo próximo, pela natureza. E se tornarmos, nos forçarmos, nos tornar uma pessoa melhor, um espírito melhor. Porque assim a gente pode até voltarmos para esse planeta, porque a gente ainda vai voltar com certeza, mas nós podemos voltar com menos sofrimentos, em famílias que tenham menos sofrimento, em situações mais fáceis para nós, com menos doença, porque a doença também é uma prova difícil. E assim a gente poder galgar a nossa evolução, que é o que Deus quer para todos nós. E a nossa evolução é o nosso crescimento espiritual. Então, espero que eu tenha passado para vocês uma mensagem do que é o nosso planeta, do que nós vivenciamos aqui e que possamos mudar. Não mudar o planeta, meus irmãos, mudar nós, dentro de nós. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos respirarmos profundamente, agradecendo a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, e toda a equipe espiritual presente, a oportunidade de estarmos aqui, reunidos, esse dia chuvoso, frio, mas com certeza está bem quentinho aqui dentro, bem acolhedor. A espiritualidade está nos acolhendo com muito carinho, com muito amor. E assim, com essa gratidão, vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos de todos os males. Hoje e sempre, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos. Vão em paz.